Vamos fazer aqui uma conversa aqui, colocar na fogueira aqui os dois, a gente vai chamar esse quadro aqui de cabeceira ou fogueira. A gente vai falar o nome de alguns livros, se merece ir para fogueira, porque não tem nada que salve nele, ou se merece colocar na cabeceira da cama. Para ser lido e devorado. Ser lido e devorado. Então eu separei aqui alguns títulos, eu vou falar para o Matheus aqui, eu posso compartilhar com ele. Então, o primeiro livro, famoso principalmente para os cristãos antigos, mas tem muito pastor famoso na rede social que foi influenciado por esse sujeito que eu vou falar. O nome de Jesus, Kenneth Hagin, Matheus. Cabeceira ou fogueira? Fogueira, pelo amor de Deus, cara. Nossa, é o Jesus da teologia da prosperidade. Fogueiraça. O Kenneth Hagin, ele é considerado o cara que popularizou a teologia da prosperidade. Não foi ele que começou, mas ele que deu visibilidade nos Estados Unidos e influenciou esses sujeitos da televisão como R.R., Edir Macedo. Essa turma toda foi influenciada pelos livros do Kenneth Hagin, né? O R.R. já citou isso aqui, mas influenciou pastores também em igrejas que não são neopentecostais. Tem pastor famoso. Influenciou muita gente. Se você olhar podcasts aí de pastor famoso, fala do Kenneth Hagin, que é uma das influências. Eu fiquei até um deles, eu fiquei meio chocado. Como assim, né? E assim, nada contra a pessoa, né? Já tá na glória e tudo. Mas o livro é muito ruim. Horrível. Os ensinamentos dele, a teologia dele é muito ruim, então, fogueira. Só um exemplo desse cara, ele conta que ele estava numa mesa e aí ele estava conversando com Jesus. Jesus apareceu para ele na mesa e começou a conversar com ele. E ele disse que no meio da conversa um demônio começa a fazer barulho e atrapalhar a conversa. Aí ele fala, Jesus, não vai fazer nada? Aí Jesus fala para ele, se você não fizer, eu não consigo, eu não posso. Só para você ter base aí do Kenneth Hagin. Sem noção. Vamos lá. Esse aqui é muito famoso nas redes sociais, Matheus. Fogueira ou cabeceira? Café com Deus Pai. Fogueiraça, velho. Faça churrasco, qualquer coisa para espantar pernilongo, qualquer coisa. Gente, devocional bom. Eu vou citar dois aqui. Dia a Dia com a A.W. Tozer e Dia a Dia com Charles Spurgeon. Esses sim são devocionais bíblicos, de homens de peso. Gente, Café com Deus Pai, pelo amor de Deus. Fogueiraça, fogueira. Eu tinha um amigo que começou a brincar na rede social e falou, café com eu não sou seu pai. Agora um outro livro, Cabeceira de Cama ou Fogueira, Matheus, acabei citando ele, Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Cabeceira, esse livro, nossa, tem que ler. É leitura, assim, o próprio Jonas, como o Levi disse aqui, né, diz, né, que há livros que nós não podemos passar dessa vida sem ler. Esse é um deles. Inteligência Humilhada, livraço, tem que ler, leitura obrigatória. Eu faço questão de falar porque a gente cita muitos autores estrangeiros, assim, e às vezes, obviamente, que o cristianismo é mais antigo lá, a gente teve acesso a coisas mais recentes no Brasil. Está mais avançado, entre aspas. Mas tem muitos teólogos bons no Brasil. Um deles é o Jonas Madureira, assim, que na área da filosofia talvez seja o melhor, né? Com certeza. E esse livro... Ele e o Davi Charles Gomes, são os dois. Davi Charles Gomes, Jonas Madureira, né? Eu gosto do Guilherme de Carvalho também, mas assim, esse livro do Jonas é sensacional. Um outro livro famoso, assim, Bom Dia Espírito Santo. Fogueiraça, pelo amor de Deus. Fogueira. Benihim. Não, fogueira. O que é isso? Benihim tinha lá a escola de cura que teve muita gente famosa, como o André Valadão. Essa turma foi procurar influência em Ribeirão Preto também, mas o livro é ruim, gente. Nossa, teologia fraquíssima. Quer teologia do Espírito Santo? Eu vou citar dois aqui, né, sobre pneumatologia. Tem um? O do Kuyper eu sei que ele tem, mas eu não conheço. O Comunhão com Deus Trino, do John Owen, esse aí é fundamental. E são 3 volumes, né, onde fala sobre Deus Pai, o volume 1, o volume 2 sobre Deus Filho e o 3 sobre o Espírito Santo, que é o do Martin Lloyd Jones. Nossa, aí é... Gente, procura teólogo bom. O Lloyd Jones... Benihim, pelo amor de Deus, fogueira. O Benihim, eu lembro que uma vez o pessoal doou uns livros lá, e a hora que eu peguei o livro tinha um desses, aí já foi pro lixo na hora. Pô, devia ter... Não, eu li esse livro e falei, tá de brincadeira. Eu já conheci, então foi... Vamos lá, o quinto livro, né? Eu falei 4 livros aqui. O quinto livro, Cabeceira ou Fogueira, Matheus, A Morte da Razão, Francis Schaeffer. Cabeceira. É o primeiro de uma trilogia excepcional. Esse livro, eu li ele em 2012, mudou muito. Foi professor. Ensinou ela, né? Foi professor da Nancy Pierce, né, ele que fundou o Labri ali na Suíça. Nossa, tem um legado, sim, esplendoroso. Ele, de certa forma, popularizou
o pensamento do Herman Doiver, né, de todo o neocalvinismo holandês e também da apologética pressuposicionalista, né? Então, ele. assim, na verdade eu indico Morte da Razão, Deus que se revela, Deus que intervém, a trilogia inteira. Mas, nossa, Verdadeira espiritualidade é muito Verdadeira bom Espiritualidade. também dele. cabeceira, vixe, sem dúvida. Esse aqui é de um brasileiro também. Era presbiteriano, não sei se continua, mas... Convulsão Protestante, pastor Antônio Carlos Costa, lá do Rio de Janeiro. Fogueira, chuta. Ele faz uma leitura completamente marxista de Tiago, principalmente o capítulo 5, e ele diz, eu não sou marxista, mas quando você lê o livro, o peixe morre pela boca. Um livro horroroso. Nada contra a pessoa, mas esse livro é muito ruim. Fogueira. Ele, antes dele lançar o livro, muitos anos antes, eu assisti uma palestra dele em Araçatuba, e a pregação dele é basicamente o livro. Ele começa Tiago 2 falando lá da acepção, e aí ele faz, ao começo do livro, ele faz essa leitura. E é impressionante como lá ele já falava assim, olha, fica com a Bíblia aberta para você não achar que eu estou falando a partir de uma visão marxista, mas você vai ver que tem muita coisa parecida. Mas parecida para quem faz a salada que ele faz, para quem tem uma visão de justiça como ele coloca, porque a visão de justiça dele nesse livro é marxista. É marxista total, ele materialista. Ele associar Tiago, quando na verdade a ideia de SEDEC tem a ver com você ser fiel ao acordo que você faz, ao pacto que você estabelece. Não, é puramente anacronismo absurdo. Total. Então assim, a visão dele é completamente errada, deturpada da escritura. É um livro que merece... Só salva os versículos bíblicos que usa, não é? Você joga na fogueira. Vamos lá, outro livro. O Pastor como Teólogo Público, Kevin Van Hauser. Cabeceira total. Todos os pastores da face da terra têm que ler esse livro. Esse livro é fundamental, né, para o pastor parar de, não, eu sou chamado a só cuidar da igreja. Cuidar, pastor. Cuidar ali e tal. Não, é só o meu rebanho. Não, meu amigo, você foi chamado para ser luz. Você é luz do mundo, não se pode esconder a luz debaixo do alqueire. Você é um teólogo. Todo pastor é teólogo e um teólogo público. Eu vou falar, todo cristão é teólogo. Todo cristão é teólogo e teólogo público. E esse aqui dá um podcast, né? Não, pelo amor de Deus, tá louco. Porque essa visão de que é uma coisa nova essa cisão teologia e pastorado. Sempre andou junto a teologia e o pastorado, e hoje virou uma coisa, não, o pastor é teólogo, porque... Eu ouço muito isso, o fulano de tal, ele não é um pastor pregador, teólogo, assim, ele não conhece tanto. Ele mais apacenta, ele né? mais cuida das pessoas. Mas, gente, nós cuidamos com base em quê? Você tá ensinando o quê? O cuidado com o outro tem que ser a partir da visão bíblica. Tipo, eu vou ajudar o outro, seja no que ele estiver passando, uma crise no casamento, uma crise existencial. A minha base é a escritura para tratar ele. Se eu não conheço a escritura, esse cuidado também é esquisito, né? Então o pastor como teólogo público. Outro livro aqui que eu citei, Visões e Ilusões Políticas, David Koyzis. Cabeceira total, esse livro é fundamental, principalmente para a gente entender a nossa abordagem na política, sem se submeter a ídolos. Porque o que acontece? Muito cristão tem uma abordagem política, mas faz a partir de ídolos. A partir de ídolos políticos, a partir de ídolos ideológicos. E o David Koyzis, ele vai assim, de maneira cirúrgica, ele está muito baseado no pensamento de Herman Doiver, isso aí é assim, muito visível, mas a abordagem que ele faz é extremamente bíblica e muito interessante. Livro, assim, leitura obrigatória. Vamos lá, tá acabando Fé e Trabalho, do Tim Keller. Livraço. Cabeceira. O do Tim Keller é cabeceira. Qualquer um do Não, Tim mas Keller. esse em especial. Porque uma coisa que que me tocou muito, cara, nessa leitura, foi no sentido, assim, cara, de que o nosso trabalho pode ser feito, assim, com uma intenção em Deus, mas pode se tornar a fonte da nossa satisfação. Ou seja, nós transformamos o trabalho em um ídolo. E isso, assim, é uma linha muito fina. E o Tim Keller, ele aborda assim, essa questão de como nós não deixarmos que o nosso trabalho afete a nossa fé em Deus, mas ao mesmo tempo que seja algo que manifeste a nossa fé. Então é um livro assim, excepcional. E para fechar, Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Nossa, esse livro aí, cara, que é isso? Ó, tem livro, eu vou te falar aqui, Levi, tem livro que é bom, tem livro que é muito bom, tem livro que é ótimo, tem livro que é excelente, tem livro que é necessário
Para mim, o que está no maior nível assim, na minha hierarquia é necessário. Esse livro ele é necessário, tem que ler, tem que ler. Porque assim, ele vai falar de um cristianismo que seja relevante e que saiba ler a doutrina secular a fim de refutá-la. Então, cara, tem que ler. É um livrinho ali, não tem 90 páginas. Eu ia falar isso. É um livro bem fino, não é um livro fácil, né? Mas é um livro acessível, assim, mas exige um certo raciocínio, mas tem que ler, é Mas necessário. nada exagerado, não. Não, nada exagerado, dá pra ler tranquilo. Se fosse milagres dele, exigiam mais. O peso da glória também exige um pouquinho mais. Agora, esse do C.S. Lewis, A Abolição do Homem, ele cabe naquele ditado, né? Que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Pequenos frascos. Porque você olha assim, às vezes você tem dificuldade de ler, é um livro que você pode ler como ele é necessário. Ele não é absurdo, você consegue entender, mas você vai ver como o que ele toca ali é um problema que a gente vive hoje de maneira acentuada, que ele já tocava lá há 60 anos atrás. Exatamente, muito atual, muito atual. É isso, então, fechando aí o fogueiro cabeceiro.